Amigos da ONG, pergunta ao Rabino. E a pergunta de hoje é dos nossos queridos alunos Akiva da Rondônia e Sara de Piracicaba sobre um vinho feito por uma pessoa que não é judeu. E em relação a Halachá, vamos dividir esse assunto de vinho de pessoas que não são judeus em duas categorias. Uma categoria que a Gemara nos traz, que é chamada de Yain Nesach. Yain Nesach quer dizer o vinho que foi oferecido para uma estátua. Então, antigamente tinha estátuas que, diz o Shulchan Aruch, Rabbeinu Yosef Karo, que esse tipo de idolatria ele existe ainda na Índia e nos confins do norte. Confins do norte é Nepal e Tibete. Na época antiga não tinha Polo Norte. 500 anos atrás, o Rabbeinu Yosef Karo não falou confins do norte, não falou sobre o Polo Norte. Confins do norte quer dizer norte da Índia, que é Nepal e Tibete. Então lá existia a idolatria que recebia oferendas. Lá existe até hoje. Na Índia tem até hoje essa idolatria que recebe oferendas de vinho. Então, num país desses, se a pessoa que ele não é judeu, ele pega uma garrafa de vinho que não foi fervido, não foi, então por causa que o vinho não foi fervido, ele é adequado para ser oferecido para a idolatria, e sendo que o ritual de oferecimento para a idolatria, ele consistia somente em mexer na garrafa de vinho na hora que ela estava aberta. Então nossos sábios decretaram, por causa do Yain Nesach, o vinho oferecido para a idolatria, nossos sábios decretaram que nós não podemos beber um vinho de alguém que não é judeu ou de um judeu que não é religioso, porque talvez Deus me livre, aquela pessoa fez aquilo, então eles decretaram então que a gente não pode mais beber esse vinho. A regra da Torá é que desde que Hashem deu para a gente a Torá no Monte Sinai, tudo que é decretado no Bet Adin, no tribunal rabínico aqui desse mundo, é decretado no tribunal divino. Então, sendo que os sábios da Mishnah, eles se encontravam no Bet HaMikdash. Lá no Bet HaMikdash, no templo sagrado de Jerusalém, tinha uma área chamada de Lishkat HaSanedrin. Lá se reunia o tribunal rabínico do Bet HaMikdash, e eles determinaram lá que a gente não vai poder beber um vinho de uma pessoa que não é judeu ou de um judeu que não é religioso, e é um decreto rabínico, ou seja, o vinho, para ele ser considerado idolatria, ele tem que passar por aquele ritual da idolatria. Para ele ser considerado oferenda de idolatria, teria que ser oferecido para a estátua. Então, pergunta o Shulchan Aruch, o Shulchan Aruch, o Rabbeinu Yosef Karo, que escreveu o Shulchan Aruch, ele fugiu da Inquisição Espanhola e foi para a cidade de Tzfat, e lá ele escreveu o maior de todos os livros, todas as leis práticas, todas as leis judaicas na prática. Então ele falou, os muçulmanos, eles não são idólatras. Os muçulmanos, eles inventaram uma religião, mas eles não definiram o que é Deus. Então eles idólatras não são. Os cristãos são idólatras porque eles acreditam que Deus é uma trindade, mas eles não fazem oferendas para a estátua. Então, qual seria o motivo que a gente não pode comprar vinho dos árabes ou dos cristãos? E ele falou, o motivo para isso é que o que foi decretado no Bet Adin, aqui embaixo, pelos sábios da Mishnah, mesmo que o motivo passou, a gente não pode, então, lá em cima continua decretado. Quer dizer, o motivo não existe mais, os muçulmanos não são idólatras, os cristãos não têm oferendas para idolatria,
E aonde existe essa idolatria? Somente na Índia e nos confins do norte. Mas por causa que quando os nossos sábios fizeram esse decreto, esse tipo de idolatria tinha na região deles, na hora que eles decretaram aqui embaixo, ficou decretado lá em cima. Então, por isso a gente não pode também hoje beber um vinho que o vinho que não foi fervido, que a garrafa estava aberta e alguém que não é judeu ou um judeu que não é religioso tocou nessa garrafa. Então, o que acontece? Teoricamente falando, se a pessoa que ele não é judeu, ou ele é um judeu que não guarda Shabbat, que ele profana Shabbat abertamente. E se ele fez uma coisa assim, se tinha um patente assim, que tem muito nas fábricas de vinho, precisa de uma guia com um judeu religioso, que essa parte que você transforma a uva em vinho, que você vai fazer até que o vinho seja fervido, só pode mexer lá um judeu religioso. Mas as outras partes, tipo o antes ou depois, tipo o caminhão que vai trazer as uvas para a fábrica, o depois que aquele vinho já foi engarrafado, então ele, para ser transportado por uma pessoa que não seja judeu, ou um judeu que não seja religioso, se esse transporte vai ser feito assim, a garrafa tem que estar com 2 selos, quer dizer, tem que ter a rolha e um selo em volta. Geralmente as garrafas são assim, as garrafas de vinho kasher. Por isso que a gente dá preferência em comprar um vinho que está escrito mevushal, está escrito que ele foi fervido. Aí você não tem problema. Aí qualquer um pode tocar. E aí, muitas vezes, assim, até na nossa própria casa, vem pessoas que estão se convertendo em processo de conversão ao judaísmo, ou minha sogra, que é judia, mas não é religiosa. Então a gente em casa costuma usar o vinho mevushal. Mevushal quer dizer que ele já foi fervido. Nós temos no nosso site um patente. Então, perguntaram os alunos, e se alguém ele é um Ben Noach. Então esse conceito Ben Noach tem que tomar cuidado para não inventar uma religião, porque assim existe a religião judaica. Dentro da religião judaica tem um padrão: pessoa que está cumprindo os 7 mandamentos de Bnei Noach, se ele assumiu isso na frente de um tribunal rabínico na época da Mishnah, ele é chamado de Ger Toshav. Não existe status de Ben Noach no judaísmo. Existe status de Ger Toshav, que é a pessoa que se converteu para 7 mandamentos. Status de Ger Tzedek, que é a pessoa que se converteu ao judaísmo. Mas Ben Noach, quer dizer, filho de Noé, todo mundo é filho de Noach. Você, eu, todo mundo, o mundo inteiro, todos os seres humanos desse mundo são Bnei Noach, são filhos de Noé. O que quer dizer Ben Noach? É um filho de Noé. Filho de Noé todo mundo é. Então, assim, tem que tomar cuidado para não inventar uma religião, né? Falar assim, olha, eu sou uma coisa diferente, eu sou um Ben Noach. Você é um Ben Noach, o índio do Vale do Xingu também é um Ben Noach, e o árabe muçulmano também é um Ben Noach, todo mundo é Ben Noach. Então, o que você pode falar assim? Você é alguém que é simpatizante do judaísmo. Então você fala, será que um simpatizante do judaísmo, que ele está guardando voluntariamente os mandamentos divinos, ele sabe que ele tem a obrigação de guardar os 7 mandamentos que Hashem deu para o Noé, então a gente vai chamar isso de 7 mandamentos de Bnei Noach. Mas o mundo inteiro são Bnei Noach. Então, essa pessoa que guarda esses 7 mandamentos, ele guarda isso por obrigação. O povo de Israel recebeu a Torá no Monte Sinai, recebeu 613 mandamentos. Quer dizer que quem não é judeu, quem é um simpatizante do judaísmo, que ele quer cumprir os mandamentos divinos, fora os 7 mandamentos que ele é obrigado a cumprir, ele deve dizer assim, o que ele é obrigado é só os 7 mandamentos. O resto ele vai fazer voluntariamente.
é tipo uma mulher. A mulher pela Torá não precisa falar a brachá do lulav em Sukkot, porque é um mandamento faça que tem um tempo determinado. Mas as nossas mulheres, todo mundo faz brachá voluntariamente. Então, assim, você pode falar da seguinte maneira: alguém que é um simpatizante do judaísmo, é melhor usar esse termo para não inventar uma religião. Simpatizante do judaísmo, que ele quer cumprir os mandamentos judaicos, voluntariamente, é claro. Se ele pode fazer um kiddush, que é uma mitzvah de Rabanan, com vinho que ele comprou no supermercado. Essa seria a pergunta. Então, o que eu recomendaria, já que a pessoa está querendo cumprir um mandamento divino voluntariamente, o que eu recomendaria, tem um patente que a gente tem no nosso site, é um suco de uva, que assim, você coloca os cachos de uva dentro de uma panela de pressão vazia, depois você coloca a mão em cima, preenche com água e açúcar os buraquinhos que estão entre uma uva e a outra, até a água chegar no limite das uvas, fecha a panela de pressão, acende o fogo e deixa funcionar sozinha. Quando ela faz a primeira pressão dela, que já começou aí você desliga o fogo, quer dizer que ela ferveu. E aí você pega esses cachos de uva que estavam dentro da panela de pressão, que ferveu junto com a água e o açúcar, você esfrega ele com uma colher dentro de uma peneira e vai escorrer um suco de uva. Esse suco de uva, pela Torá, é considerado um vinho borei pregefen, que já é fervido, e você pode fazer um kiddush, você pode distribuir para todo mundo. Então, se a pergunta é em relação ao kiddush, aí dá para fazer dessa maneira. Quem mora no interior e não tem acesso a um vinho kasher, dá para fazer dessa maneira. Já que estamos falando sobre cumprir mandamentos divinos voluntariamente, isso é um patente muito fácil. Você pega um fim de feira, pega as uvas que eles já estão vendendo barato, porque se você deixar essas uvas fora da geladeira mais um dia, elas estragam, e faça dessa maneira. O que eu recomendo, eu fazia assim em casa, muitas vezes também fiz isso em casa, deu super certo, e isso é o que eu recomendo. Quer dizer, faça o seu próprio vinho fervido, vamos dizer assim, seu próprio suco de uva kasher, borei pregefen. Não, você vai falar, mas esse suco de uva kasher, ele não tem um teor alcoólico. Então tá bom, depois que você faz o kiddush, toma um lechaim, aí você pode beber qualquer coisa sem menos derivados de uva, derivados de leite e derivados de carne. Mas o resto não tem problema. Comprar uma cerveja é uma coisa natural. Comprar aí na região onde você se encontra, tem água ardente, água que ela está incandescente, uma cachaça, whisky, vodka, não sei, repõe o teor alcoólico de outra maneira, mas é melhor assim do que porque senão mistura duas coisas assim, tipo, a pessoa vai fazer, então agora ele quer cumprir voluntariamente uma refeição de Shabbat, uma saudade de Shabbat, e ele fala, então nossos sábios falaram para comer peixe, comer carne, então, mas sendo que eu ainda não sou judeu, então vou comer um cação, que é um peixe sem escamas, que não é kasher, mas ainda não sou judeu, qual que é o problema? Depois um lombinho de porco, fazendo meu Shabbat assim, depois falar. Então fica um pouco contraditório, né? O negócio. Então, assim, você quer cumprir um mandamento divino voluntariamente, você não vai cumprir dessa maneira, né? Se for fazer da forma correta, então que faça correto, né? Não pode misturar o santo com o profano. Tá vendo? Se vai fazer certo, então que faça não 100%, mas 90% certo.
Está vendo nosso querido Hillel, nosso querido aqui dedicado e empenhado. Então, assim, o que eu recomendaria é assim, já que você vai fazer uma coisa voluntariamente, faça isso da maneira correta. Você não é obrigado a fazer voluntariamente, mas se você fizer, é melhor fazer assim, de uma maneira mais adequada, né? Então, muito obrigado para os nossos amigos da ONG. Continuem fazendo as suas perguntas. Não existe pergunta boba, existe bobo que não pergunta. Então, vão perguntando no nosso grupo. E lembrando a todos que temos o grupo fechado de perguntas e respostas dos amigos da ONG. Perguntas e respostas, mas as perguntas são no grupo fechado e as respostas são públicas, porque talvez muitas pessoas possam usufruir dessas respostas. Desejo a todos vocês atzlachá, brut, panação bechefa, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidades judaicas de toda a família, grandes milagres em grande estilo e muita alegria.